Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Coelho do Pântano e esta é mais uma conversa despretensiosa sobre qualquer coisa, se bem que hoje não é sobre qualquer coisa, porque eu vou falar sobre o filme O Balconista, Clerks, dirigido pelo Kevin Smith. E, na verdade, vai ser o primeiro episódio de 2 que eu vou fazer sobre O Balconista. Nesse eu vou falar sobre o primeiro filme. No próximo, que eu não sei se vai ser exatamente o próximo episódio, se vai ser um mais pra frente, mas enfim, eu vou falar sobre um desdobramento do filme, que não vai ser a continuação, nem a pretensa terceira parte. Eu não pretendo falar da continuação, pelo menos por enquanto. E é interessante que o Balconista, apesar dele ter... Ele é aquele tipo de filme que caiu naquele conceito debatível. Ele não é um grande sucesso, mas é aquele filme que caiu no conceito discutível de ter um cult following, de ser considerado um filme cult, porque ele tem um séquito de fãs, de admiradores que consideram o filme uma obra genial, mas não é um estrondoso sucesso, um sucesso estrondoso, uma referência, pelo menos aqui no Brasil. E ele é tão importante, na minha opinião, como retrato de uma geração, e eu já vou falar melhor sobre isso, que em 2019 ele foi colocado no National Film Registry e na Biblioteca do Congresso, que são duas cinematecas nacionais dos Estados Unidos. São duas organizações que preservam filmes que consideram relevantes na história do cinema no país. E eu acredito que tem muito a ver com isso que eu falei, do filme ele refletir bem uma geração. Ele refletir bem a geração de jovens americanos dos anos 90, que é algo que é abordado em várias obras pela arte. Você encontra isso na música, através do grunge e de todas as bandas que faziam parte desse movimento. Você encontra isso numa série de filmes, um sem número de filmes que eu acho que eu nem poderia enumerar aqui, porque seriam muitos, e O Balconista, na minha opinião, está entre eles. Você encontra isso em desenhos animados, talvez Simpsons e Beavis and Butthead sejam os maiores expoentes. Você encontra isso retratado em seriados, enfim, em diversas manifestações artístico-culturais, que é aquela geração pós-Reagan de jovens imediatistas, jovens que só se importam em viver o dia a dia, viver o cotidiano, não tem grandes aspirações, não tem grandes ambições, não se preocupam tanto com o futuro, só querem ter um presente tranquilo, aproveitar o presente da melhor forma, carpe diem, aquela coisa que já tinha sido reverberada por gerações anteriores, por gerações dos anos 60, por gerações dos anos 70, por gerações dos anos 80, mas que encontrou um pico ali na geração dos anos 90, principalmente porque se amparava na falta de perspectiva e no conformismo com essa falta de perspectiva. Pô, tá tudo bem, tô de boa aqui, não vou para lugar nenhum, mas tô sossegado, tô na minha, só quero ficar tranquilão. O Balconista é bem isso, porque retrata a vida de um cara que é um balconista, como o próprio título sugere, um cara que trabalha numa loja de conveniência e que aparentemente não está muito disposto, não faz grandes esforços para sair daquele meio, e que ele se encontra que, se a gente parar para pensar, não é um meio muito, digamos, promissor para o futuro dele. Isso reflete bem uma geração média americana, uma geração média americana dos anos 90, e isso respinga em gerações de outros países, inclusive do Brasil, porque os Estados Unidos é uma máquina de produção de filmes, de seriados, de revistas em quadrinhos, de livros, enfim, os Estados Unidos é uma grande máquina de produção cultural
independentemente de gosto e do nível de cultura que a gente esteja falando aqui. E quando essa cultura é exportada, chega em massa em outros países, especialmente países que não acompanham essa produção cultural, isso acaba influenciando. Então, a música grunge, o comportamento de Beavis and Butthead, acaba influenciando, sim, jovens de outros países, inclusive do Brasil. O Balconista retrata isso perfeitamente quando mostra o Dante, um balconista interpretado por Brian O'Halloran, cuja grande aspiração dele era aproveitar o dia de folga. Só que nesse dia de folga, ele é chamado pelo patrão para substituir um outro funcionário que tinha faltado. Ele não gostaria e, a muito contragosto, vai cumprir com esse papel, o que acaba gerando um dia muito turbulento, um dia atribulado, e que ele tem que ficar repetindo para si mesmo o tempo todo: eu nem devia estar aqui hoje. O filme é dividido em pequenos ciclos que representam os círculos do inferno de Dante Alighieri, por isso que o protagonista se chama Dante, e mostra como um dia comum e como situações bobas do dia a dia podem ser irritantes a ponto de transformar a vida desse americano médio no inferno. Porque o inferno de Dante é exatamente isso, é ter que passar um dia no trabalho. Sobretudo se isso for um dia que deveria ser um dia de folga, que deveria ser um dia para curtir, sair com os amigos, patinar, brincar, jogar, enfim. E o que torna o balconista um fenômeno é que, eu acho que isso é consenso, eu não sou crítico cinematográfico, eu não sou alguém que tem capacidade de avaliar as capacidades de direção de grandes diretores, mas é óbvio que Kevin Smith não é um grande diretor, porque num filme dele você não vê uma fotografia maravilhosa, você não vê ângulos cativantes, você não tem tomadas que enchem o espectador, maravilham o espectador, nada disso. Os filmes de Kevin Smith, na verdade, são apenas sequências de conversas, de diálogos, ora sérios, ora engraçados, ora irônicos, com personagens que são cativantes de diversas formas, seja porque você tem empatia, se identifica com eles, seja porque, e na verdade na maioria das vezes, você acaba tendo uma repulsa por eles, por vários motivos. Eu acho que o Dante de O Balconista consegue se encaixar nesses dois espectros, porque em alguns momentos você sente a, entre aspas, dor do Dante, afinal de contas, ir para o emprego, ir para o trabalho é um inferno mesmo. E em outros momentos ele tem algumas atitudes questionáveis, e ele revela que a personalidade dele é bastante questionável. Já o outro personagem principal, o Randall, que é o interpretado por Jeff Anderson, e ele é balconista de uma locadora que fica anexa à loja de conveniência onde Dante trabalha. Ele é simplesmente apenas repulsivo, e é por isso que você gosta dele, no fim das contas, porque ele é repulsivo de um jeito que você acaba curtindo ali o personagem. Se fosse alguém no seu dia a dia, você ia achar só um saco, ia ficar puto da vida, enfim, não ia querer falar com o cara, não ia querer trocar uma ideia com o cara. O trunfo de Kevin Smith é justamente isso, é porque ele não é apenas diretor de seus filmes, ele também é produtor, ele também é editor e ele é escritor. Então ele coloca esses diálogos com esses personagens, ele consegue alternar entre três tipos de situações. Situações comuns, que são irritantes justamente por serem situações comuns, situações engraçadas, pelo menos para quem está assistindo, não para o personagem está sendo mais uma situação irritante, e isso sem cair
no engraçado óbvio, sobretudo dos anos 90, sem ser aquelas piadas que você espera nos anos 90, e situações surreais, como por exemplo no caso de O Balconista, um cara que vai comprar ovos e sai verificando os ovos de um por um para saber se aquela caixa vale a pena ser comprada. Ao longo do dia, o filme se passa em apenas um dia. Você lida com todos esses personagens cortados ali de uma forma quase que não linear dentro do ciclo. O estilo de roteiro do Kevin Smith, no caso de O Balconista, isso não se repete em outros filmes, mas no caso de O Balconista, ele é notável também por isso, por ser bastante picado. As situações vão simplesmente acontecendo sem necessariamente ter uma ligação entre elas. É como se fosse um corte de situações avulsas. O filme é independente, foi produzido pela View Askew, do próprio Kevin Smith, e foi distribuído pela Miramax e acabou sendo um fenômeno porque ele custou pouco, ele custou menos de $30 mil. Na verdade, aumentando ainda com os custos de distribuição, etc., ficou relativamente mais caro. Depois teve uma pós-produção, depois teve algumas coisas anexas ao filme, e aí com essa pós-produção, com versão estendida, etc., ficou $200 mil, mas a princípio ele é um filme de $30 mil que faturou $3 milhões. Então foi um fenômeno, foi um filme independente que foi um fenômeno. A única característica visual marcante desse filme é o fato dele ser preto e branco, e o fato de que, algo que se repete em outros filmes de Kevin Smith, os personagens são introduzidos com uma cartela, algo que não é tão comum no cinema. Acontece no cinema, acontece em outros filmes, mas não é tão comum. Você não vê, por exemplo, no Poderoso Chefão, o Mike Corleone entrando numa cena, sendo introduzido, e aparece uma cartela com o nome Mike Corleone. Isso acontece no Balconista e acontece em alguns outros filmes do Kevin Smith, como por exemplo Dogma. Você tem ali uma cartela que apresenta um personagem, reflexo com certeza da influência de quadrinhos na obra do Kevin Smith. E o filme também é notável por introduzir Jay e Silent Bob, dois personagens que são recorrentes nas obras de Kevin Smith. O Jay, ele é interpretado pelo Jason Mills e o Silent Bob é interpretado pelo próprio Kevin Smith. E é marcante por ter várias referências de cultura pop nos diálogos. De novo, outro mérito do fato do Kevin Smith ser o escritor do filme. Ele recheou de diálogos sobre cultura pop, alguns deles até diálogos filosóficos, e tem uma discussão sobre méritos éticos da construção da Estrela da Morte, por exemplo. Eu acho que é a discussão mais notável desse primeiro O Balconista em particular. Então, nesse ponto, o Kevin Smith ele se torna o fã chegando na posição de comunicador. Isso nos anos 90 também era muito valorizado. Isso foi algo que ajudou o Nirvana a fazer sucesso, por exemplo, o grunge todo em geral, mas o Nirvana em particular, porque foi a banda a despontar com o maior sucesso. Não é à toa que tem uma biografia de bandas dos anos 90, bandas grunge e bandas não grunge, cujo título é Nossa Banda Poderia Ser a Sua Vida, porque tem essa comunicação direta entre autores, entre comunicadores e público. Então o Kevin Smith, sendo esse cara que hoje a gente habituou a chamar de nerd, sendo um grande consumidor de cultura pop, um grande fanboy de cultura pop, se colocando na tela e comunicando isso aos fãs, comunicando isso aos espectadores, é um diálogo direto, é mais um ponto que impulsiona o sucesso do filme, sobretudo ali nos anos 90. Lançamentos posteriores do filme incluem a chamada cena perdida, que seria uma cena do roteiro que não foi gravada e ela foi inserida no formato de animação. Isso tem a ver com o que vou comentar no próximo episódio sobre O Balconista.
E no fim das contas, essa obra, que foi chamada na Biblioteca do Congresso Nacional dos Estados Unidos como relevante culturalmente, historicamente e esteticamente, ela impulsionou a carreira do Kevin Smith, que fez mais alguns filmes bacanas, como por exemplo Mallrats, que eu acho que em português o título é Barrados no Shopping. Inclusive na cena da Capitã Marvel, em que o Stan Lee faz a cameo dele, ele está lendo o roteiro de Mallrats. É como se ele estivesse ali vendo se participaria, avaliando para ver se ele participaria, porque ele tem uma cena em Mallrats. Porque, como eu falei, Kevin Smith é um cara da cultura pop. E fez também Dogma, que teve uma certa polêmica por brincar com religião, embora na época Kevin Smith fosse um cara moderadamente religioso, ele era católico, aparentemente não é mais. E como eu disse, o filme acabou catapultando esse cara, que também se notabilizou em outras áreas da cultura pop, escritor de quadrinhos, um respeitável escritor de quadrinhos, inclusive, goste você ou não dos roteiros que ele faz, escritor de livros, palestrante, podcaster, enfim. Essa obra teve o mérito de catapultar esse cara, que é um cara muito, aparentemente, porque eu não conheço ele pessoalmente, mas aparentemente ele é um cara muito gente fina, ele é um cara que se dá muito bem na indústria, ele é um cara muito querido na indústria, e ele é um cara que tinha essa capacidade de produzir filmes simples, despretensiosos, leves, ao mesmo tempo críticos e divertidos. Aparentemente ele perdeu isso um tempo depois, essa capacidade não se repetiu em lançamentos especialmente posterior a Dogma. Mas enfim, é um filme que catapultou esse cara a esse sucesso, muito embora ele não seja um cara tão criativo, não seja um cara tão... um diretor tão competente. Quando eu digo que ele não é um cara tão criativo, eu quero dizer como diretor, porque ele é um cara criativo em outras áreas, basta ver a criação dele de O Balconista, como eu falei, os roteiros de quadrinhos. Ele tem uma história muito bacana, por exemplo, na Detective Comics número 1000 do Batman, em que ele fez uma história desenhada pelo Jim Lee sobre o destino da arma do cara que matou os pais do Bruce Wayne. Mas enfim, enquanto diretor, ele não é um cara muito criativo. Inclusive as partes mais criativas de O Balconista estão justamente no roteiro e na edição, que ele assina, tanto o roteiro quanto a edição. Então, enfim, se você vir entrevistas, por exemplo, do Bruce Willis falando sobre os bastidores do filme Cop Out, qual é o título de Cop Out em português? Tiras em Apuros, meu Deus do céu, conseguiram deixar o filme ainda mais idiota com esse título. Cara, eu acho que o título mais idiota para você colocar num filme policial é Tiras em Apuros, que você junta duas coisas que aparentemente só existem no mundo da dublagem, que é tiras e apuros. Enfim, se você vê entrevistas com o Bruce Willis falando sobre os bastidores de Cop Out, de Tiras em Apuros, você vê um relato de que Kevin Smith não é um grande diretor, não é um grande diretor de elenco, não é um grande diretor de filmagem, não é nem um grande diretor no sentido de ter conhecimento de tudo o que acontece no set e de todas as funções do set. É covardia, mas se você comparar isso, por exemplo, com o Martin Scorsese, pô, lascou. Mas enfim, cada um no seu cada qual, como dizem. Então o Kevin Smith está muito bem colocado nesse patamar que ele alcançou com O Balconista e posteriormente com Mallrats e com Dogma. Como eu disse, filmes despretensiosos e divertidos que só querem contar uma história simples, recheada de personagens e diálogos engraçados, por muitas vezes relevantes. No caso de O Balconista, no caso de Mallrats, Barrados no Shopping também um pouco, mas principalmente no caso de O Balconista, ele retratou bem essa falta de ambição, falta de aspiração, esse imediatismo, esse sentimento de achar a vida cotidiana um inferno, de você não ter para onde correr desse inferno, enfim,
se fizer uma análise mais profunda dessa forma, O Balconista acaba sendo uma obra quase genial. E é uma pena, é realmente uma pena que Kevin Smith não deu continuidade a esse sentimento que ele evocou num filme que ele produziu com $30 mil na loja de conveniência, onde fazia bico e afins, ali juntando todo o pouco que ele tinha, contando com a brodagem de alguns atores amigos. Bom, por hoje é isso. Essa foi mais uma conversa despretensiosa sobre qualquer coisa, tão despretensiosa quanto o próprio filme O Balconista, que de tão despretensioso acabou sendo genial. No caso, a conversa aqui não é só uma análise qualquer coisa de um filme que é qualquer coisa, apesar de ser um filme genial. E, bom, até a próxima conversa, que eu não tenho certeza se vai ser sobre o outro ponto que eu quero abordar de O Balconista, ou se vai ser sobre qualquer outro assunto, e o outro ponto eu só abordo em episódios futuros. Mas é isso. Se quiserem um conselho, assistam ao Balconista, porque sem perceber, talvez sem intenção, ele é um retrato perfeito do que foi a juventude média americana nos anos 90, que refletiu em todo o mundo e que reflete um pouco também na geração que a gente tem hoje em dia. Afinal, ela é apenas uma continuidade desta última. Beleza? Abraço.